Dr. Watson, um dos principais personagens que você verá neste livro, era um médico militar que foi baleado no ombro durante a Segunda Guerra Afegã. Felizmente, ele sobreviveu e, mesmo fraco, se mudou para Londres. Na cidade, ele estava gastando mais do que ganhava em um hotel de luxo e, portanto, queria se mudar para um apartamento mais simples e mais barato. Sherlock Holmes trabalhava no laboratório químico do Hospital de Londres. Ele detinha hábitos considerados estranhos pela sociedade. Se dizia detetive e era apaixonado pela ciência da dedução. Além disso, possuía conhecimentos gerais sobre venenos, reconhecia à primeira vista qualquer solo, tocava bem violino e apresentava um conhecimento prático sobre as leis inglesas. Assim como Watson, buscava reduzir os gastos se mudando para um local menor. Analisando a situação dos dois, Stanford, que era assistente de Watson muito tempo atrás, os apresenta no laboratório em que Holmes trabalhava. Os dois se dão muito bem e resolvem se mudar juntos para o apartamento 221B na rua Baker Street. Era mais uma manhã comum na Baker Street quando o Sr. Sherlock Holmes recebe a seguinte carta. Estimado Sr. Holmes, esta noite aconteceu um fato grave no número 3 de Lauriston Gardens, das atividades de Brixton Road. Nosso guarda, cerca das 2 horas da madrugada, viu ali uma luz e, como a casa estava desabitada, suspeitou que houvesse algo de anormal. Encontrou a porta aberta e, na sala da frente, inteiramente vazia, topou com o cadáver de um homem bem vestido, cujos cartões de visita encontrados nos bolsos traziam o nome de Enoch G. Debray, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Não houve roubo e não há indício da maneira como o homem encontrou a morte. Há sinais de sangue na sala, mas o cadáver não apresenta nenhum ferimento. Não podemos compreender como foi parar naquela casa vazia. Em suma, todo o assunto é um verdadeiro enigma. Se o amigo puder dar um pulo à casa de Lauriston Garden antes das 2 horas, lá me encontrará. Deixei tudo e tal a qual foi encontrado, à espera da sua chegada. Se não puder vir, mandarei todos os menores, e ficarei imensamente grato se quiser favorecer-me com a sua opinião. Cordialmente, Tobias Gregson. Num rápido instante, Sherlock Holmes e Dr. Watson alugam uma carruagem e dirigem-se ao local. Chegando lá, o nosso detetive percebe que a casa possui um aspecto agourento e muito ameaçador, com plantas crescendo por ela. Entrando na sala de estar, que era retangular e não possuía mobília alguma, Holmes, Watson e Tobias Gregson se deparam com um macabro e inerte corpo estendido no chão. Ele olhava para o céu com olhos vazios e sem vida. Em seu rosto, as expressões de ódio e horror eram eminentes. Ele parecia ser bem vestido, e, nos cartões de visita que estavam nos bolsos da sua calça, o nome Enoch G. Debray estava escrito. Havia também 2 cartas em seu bolso, uma dirigida a E. G. Debray e outra a Joseph Stangerson. Watson descreveu a cena como o seguinte: já vi a morte sob muitas formas, mas nunca a encontrei com tão medonho aspecto como naquela sala escura e macabra. Para deixar tudo isso ainda mais estranho, o detetive Lestrade, enquanto fazia uma inspeção às paredes, encontrou a palavra haha escrita com sangue. Essa palavra, em alemão, significa vingança. Porém, eles não encontraram nenhuma marca de sangue no corpo da vítima, e assim concluíram que o sangue era do próprio assassino. Depois de tudo isso, você só pode alcançar mais e mais perguntas, como por exemplo, quem foi o assassino por trás de Enoch G. Debray? Quais seriam seus motivos? Qual seria a relação de Joseph Stangerson com este assassinato? Por que teria colocado o corpo em uma casa tão sinistra e horrenda como aquela descrita? Por que ele teria tirado seu próprio sangue e escrito nas paredes a palavra Harry? Muitas perguntas, muitos mistérios. Você só vai desvendar lendo o próprio livro. O livro Um Estudo em Vermelho, em inglês A Study in Scarlet, é um romance policial de Sir Arthur Conan Doyle, que foi publicado no ano de 1887, em Londres, na revista Beaton's Christmas. Esse livro desenvolve o enredo que acabamos de contar, e o nome, Um Estudo em Vermelho, se deve justamente às inscrições de sangue na parede.
Falando um pouco mais sobre o autor deste livro, Sir Arthur Conan Doyle nasceu em 22 de maio de 1859 na Escócia. Além da saga de Sherlock Holmes, o autor escreveu livros como O Mundo Perdido, Histórias de Horror e Mistério, A Terra da Bruma, O Livro de Morte e O Advento das Fadas.